Bom, Ana, então vamos iniciar aí, né? Boa tarde. É, o pessoal foi entrando, então foi admitindo. Vamos para mais uma aula, né? Nossa segunda aula aí da UC de manutenção de sistemas mecânicos automatizados. Bom, na aula passada eu falei então sobre a preparação do ar comprimido, né? Para fazer a preparação para ar pneumática, né? Que é o ar comprimido que faz o serviço, vamos dizer assim, que faz o trabalho, que realiza o trabalho, né? Falamos então da preparação, né, de a gente pegar o ar atmosférico, fazer a preparação de compressão, filtragem, dessecagem, né, enfim, armazenagem. Agora a gente vai para a ponta final, que é onde realmente pega o ar de fato para realizar o trabalho, seja no atuador, né, um motor giratório, enfim, todo aquele trabalho que a gente vê ali repetitivo da indústria é por um dispositivo pneumático, né? E eu vou mostrar esses componentes hoje, né? Compartilhar a tela aqui. Bom, então o primeiro, né, o primeiro elemento que a gente vê aí em comum, né, com bastante em abundância aí é o atuador pneumático, né? Como eu falei, né, é o que está na ponta final, são aqueles que vai realizar trabalho, né? Então eles vão entrar em contato com o dispositivo que eu quero empurrar ou mesmo parar, né? Então esse atuador vai para vários, né, vários movimentos, né? Por exemplo, movimentar um braço, né? Fazer um movimento de puxa, empurra, né? Vários movimentos, aí, principalmente lineares, né? Elementos de repetitivos, né? Enfim, vários tipos, né? Podem ser cilindros, né? Ou também os motores, né? E a gente tem alguns tipos, tem típicos tipos, né? Construtivos. A gente tem o linear simples retorno por mola, né? Então ele tem ele pode ser por avanço normal e retorno por mola, ou avanço por mola e retorno pneumático, né? E ele é chamado então de simples ação, pois ele só tem uma via de entrada. Então só é uma via de entrada onde entra o ar pneumático. A vo- o avanço ou retorno, ele pode ser feito mecanicamente por via ação de mola, né? Então a mola é responsável por garantir, no caso, o retorno ou o avanço, né? Então, como é fisicamente a entrada de ar aqui, né? Então, a entrada de ar, né, quando é retorno por mola, o ar vai entrar por trás, então, do pistão, né? Nessa parte azul aqui, né? A mola, ela está em volta da haste. Então, a gente tem um êmbolo, né? E tem uma mola, que aqui é a simbologia, né, de desenho. A mola está em volta, né? Então, para ela avançar, é necessário que o ar entre, né? Então, tem que entrar ar a uma pressão suficiente que vença, né, a força da mola, fazendo então com que minha haste empurre, né, avance. Aí, no momento que eu retiro o ar, né, então minha mola, para voltar à sua posição original, ela vai retornar a mola, né? Então, é só abrir, né, a entrada para a atmosfera, né? Bom, como eu falei, né, ele tem uma simples ação, por ele possui uma via para entrada e saída de ar, né, e a mola é responsável por garantir esse avanço. E tem o inverso também, né, tem agora quando ele avança por mola e recua pelo ar, né. Então agora aqui é o ar que vai fazer então a ação de retorno. A mola, ela vai fazer então aquele movimento, como se ela ficasse continuamente avançada e o ar vai fazer com que ele recue, né? Então só muda o estado, né? Esse aqui ele fica inicialmente recuado e esse aqui vai ficar inicialmente avançado. É só a mudança de estado desse atuador de simples ação aí, né? Bom, então, pessoal, o cilindro simples de ação aí de simples ação retorno por força externa, né? Ele diferencia dos que possuem retorno por mola, pois o que realiza o seu movimento é o ar comprimido, né? Uma força externa. No caso aqui, ó, principalmente os que estão na vertical, né? Então, por exemplo, eu tenho então tem a parte aqui onde entra aqui o ar, né? E então faz como se fosse movimento de elevador.
Aí aqui, esse W aqui é um peso. Então, por questão física, né, gravidade, ele vai fazer então com que o ar que está nessa parte aqui, né, nessa câmara, ele vá para fora e meu cilindro faça o recuo. Então, isso é o chamado força externa. Nesse caso aqui, é uma força por gravidade. Pode ter outras também, por vácuo, né? Enfim, qualquer outro tipo de força aí chama de força externa, que não o ar comprimido, né? Qual que é a vantagem disso aqui? É evitar o vácuo dentro do cilindro, né? Porque o vácuo, né, dentro do cilindro, o que que gera? Gera uma força contrária que dificulta também o movimento, né? Ele faz uma força de atração, né? Bom, o outro cilindro, pessoal, que é bastante utilizado é o de dupla ação, né? Então, ele tem duas entradas para movimentação, então uma entrada para avançar e outra entrada para recuar o cilindro, né? Então, por exemplo, para o meu cilindro recuar, eu preciso então que a parte da frente ali, né, da haste aqui, receba o ar para ele poder recuar. E quando ele quer avançar, na parte de trás do cilindro, ele tem que receber o ar para ele avançar, e no outro ele vai sair. Então, é um movimento de, vamos dizer assim, duplo, né? Bom, o, o outro motor aí é o de palheta, né? O motor, aí já é um motor rotativo, né? E ele é utilizado em algumas aplicações porque ele vai transformar, né? Então, a energia do ar comprimido em uma energia mecânica. Isso aí, pessoal, aquela parafusadeira, né? Por exemplo, parafusar ali a roda, né? Tá aquele barulhinho tipo, né? Que tem na Fórmula 1, em algumas borracharias aí, né? Então, por exemplo, aqui, né, tem uma entrada do ar, né? Então, à medida que o ar passa aqui, ele vai empurrar as palhetas, né? Então, isso provoca um movimento de um rotor que gera ali uma força mecânica, né? Então, eu quero fazer esse movimento mecânico aí. Bom, o outro elemento que a gente tem aí, pessoal, só então dando um adendo aí, nesses elementos aí de atuação, a gente tem os elementos é, de, de início, né? Que é para iniciar o movimento. Tem os de controle, né? Tem as válvulas de controle, tem as válvulas de posição e os atuadores, né? A gente vai ver isso mais à frente aí. Bom, as válvulas, pessoal, são utilizadas para várias funções, né? Então, ela é para controlar a velocidade, controlar a pressão, né? Então, ela tem aí um papel fundamental, né? Então, vamos dizer assim, ela é mais responsável pelo controle dos atuadores, né? Os atuadores sozinhos ali, ele só tem a função de dar recuar, mas algumas coisas, como por exemplo, como esse cilindro vai recuar, se ele vai recuar com mais pressão, com menos pressão, se ele vai recuar mais devagar ou mais rápido. Então, eu faço esse controle através das válvulas, né? Então, a gente tem esses seguintes tipos de válvulas, né? Então, a gente tem as válvulas direcionais, que direcionam onde o atuador vai se movimentar, né? Então, ele que vai ali decidir se meu cilindro vai avançar ou recuar. A gente tem os elementos auxiliares, né, que auxiliam então na forma de movimentação dos atuadores. Então, esses aí a gente tem a chamada válvula de bloqueio, que vai permitir o fluxo em um sentido e bloqueia no outro. Isso é mais para também uma válvula de segurança, né? A gente tem a chamada válvula de escape rápido, que aumenta a velocidade de movimento do atuador, é como se fosse uma válvula, essa válvula também é chamada de instantânea, né, que faz o cilindro movimentar na velocidade mais rápida possível. A gente tem a chamada elemento lógico ou, né? Então ela vai funcionar ali quando um aciona ou o outro aciona, né? O elemento lógico é quando permite o acionamento simultâneo, como é o caso da nossa situação de aprendizagem, né? Que lá pede para ele acionar a clipagem quando tiver as duas, o acionamento bimanual, né? Então acionamento simultâneo. Isso é uma forma, pessoal, como eu falei, de fazer segurança, né? Então, por exemplo, se você apertar uma vez ali, vai acionar, mas para evitar que você fique com o braço no momento que está acionando, então só permite esse chamado movimento bimanual, para garantir que você esteja com os dois braços, as duas mãos no acionamento. A gente tem a válvula limitadora de vazão, né, que é o controle de fluxo. Ele controla a velocidade de movimento do cilindro. E a válvula limitadora de pressão, né, ela controla aí a pressão, né? Tem as válvulas direcionais, né? Então elas servem para determinar o momento e a direção que o cilindro vai funcionar, né?
eles controlam também os cilindros, dinamizando também a sua forma de atuação. Então, pessoal, a gente tem a forma então para identificação das válvulas direcionais. Então, é chamada duas vias, eu vou falar isso para vocês, né? Três, duas vias, quatro, duas vias, né? Depois eu falo o que que é essas numerações, o que quer dizer essas numerações e vias, né? Então, como fazer uma identificação técnica dessas válvulas, né? Então, primeiro, a gente tem que saber a quantidade, o tipo de via, né? Então, que é entrada e saída, né? Então, ela pode ter duas vias, três, quatro, até cinco vias. Depois, os tipos de vias, né? Então, ela pode ter via de passagem, quando é essa setinha, via de bloqueio, né? Que é como se fosse ali, ela não vai nem para o lado nem para o outro. Ela tem tanto bloqueio quanto passagem, ou tem duas passagens, né? É o tipo de via e o número de posições. Então, por exemplo, essa válvula aqui, ó, essa válvula aqui que é de duas vias e de duas posições, por isso que é 2/2. Ela tem duas vias e duas posições. Então ela tem uma via de, ela tem uma posição de passagem e outra posição de bloqueio. Então isso é a forma que a gente faz essa leitura aqui. Então válvula direcional que tem duas posições, duas vias, né? Aqui tem três posições, duas vias, quatro posições, quatro vias, né? Duas posições, né? Três vias, duas posições, né? Então é assim que a gente faz essa leitura, né? Então aí, como eu falei, né? A gente pode ter aí até cinco vias, os tipos de vias da válvula direcional e o número de posições, né? Isso aqui, pessoal, é no desenho, certo? Bom, fisicamente, pessoal, é assim que tem as nossas válvulas direcionais. Então, por exemplo, esse é o exemplo da válvula duas vias, duas posições, né? Então, a gente tem uma entrada e uma saída, né? Que é justamente para apresentar lá, ó, é o A e o P, tá vendo? Ó? É o canal A e um canal P, realmente as duas passagens. Então, por exemplo, quando ele vai acionar, ó, então a entrada é em P e a saída é em A. Ó. Então, a entrada em P, saída em A. Ó. Então, por exemplo, quando eu aciono uma botoeira, ele muda para essa posição. Então, meu ar entra em P e sai em A. Aí, quando ele volta para essa posição aqui, ó, original, ó, porque está retorno por mola, ou seja, a minha mola está sempre direcionando para essa posição inicial, então quer dizer que ela está bloqueada, tá vendo? Então, ela bloqueia em P e não sai. Então, é assim que é acionado, né? É assim, então, que ocorre o fluxo de ar, por exemplo, dentro dessa válvula. Então aqui eu tenho a válvula agora, eu tenho a válvula direcional, três vias, duas posições, né? Então agora ela vai estar bloqueada, né? Então aqui nesse primeiro momento, quando ela está inicialmente, vamos dizer assim, em repouso, ela está bloqueada. Então está bloqueado, mas ela tem passagem, por exemplo, na volta, tá vendo? Ó, ela passa de A para T aqui, tá vendo? Ó? Então ela entra em A e sai em T, que é o retorno. Quando eu Quando eu então faço aqui, ó, quando eu então aperta a botoeira e vai para esse estado aqui, ó, então agora ela sai de P e vai para A, tá vendo? Ó? Então eu só mudo o estado, ó, faço de P e vai para A. Bom, a outra válvula direcional que a gente tem aí, pessoal, é a de quatro vias, duas posições, né? Então, por exemplo, então ela tem aqui, ó, de duas passagens cruzadas e duas em paralelos. Então, primeiro aqui, ó, quando é em repouso, né? Então, do jeito que ela está aqui, ela vai sair do ponto P ela vai entrar no ponto P e sair no ponto B, e ela vai sair do ponto A, né? Então, ela vai entrar no ponto A e sair no ponto T, ó. Isso inicialmente. Aí, quando aperta a botoeira, ela muda para essa posição. Então, ela vai sair do P agora e vai passar em A, e o que está em B, né? O que está entrando em B vai sair em T, né? Então, só muda aqui a posição. Então, construtivamente é assim, né? Logicamente é como a gente interpreta essa válvula aqui, né? Bom, sobre os tipos de acionamento, pessoal, a gente tem aí várias formas, né, de acionar um dispositivo. Provavelmente vocês devem ter visto aí também, vendo do trabalho também de vocês, né? Então, a gente tem uma forma de acionar manual, tem uma forma mecânica, uma forma pilotada, né, que é
pelo próprio ar comprimido, eu fazer esse acionamento e eletricamente. O mais utilizado atualmente é esse elétrico, né? Não que não tenha, não que não existem esses outros três, mas são bem mais raros hoje, né? Então, hoje, com a parte de elétrica, principalmente eletrônica, acionamentos remotos por CLP, isso aqui é o acionamento mais robusto e mais eficiente, né? Que eu consigo fazer uma lógica maior utilizando menos, vamos dizer assim, menos recursos, menos complexo, né? Bom, o acionamento manual, pessoal, ele é aquele feito pela própria pessoa. Então, ela pode ser feito manualmente por uma botoeira, uma alavanca ou um pedal, né? Com o uso do pé, né? Então, são essas formas aqui. Então, essa é por alavanca e tem um por pedal. O acionamento mecânico é quando o meu próprio atuador ali, ou minha própria parte mecânica, ela faz o acionamento, né? Então, a própria máquina faz o acionamento, seja para desligar, ou para acionar, ou para ativar uma outra lógica ali de funcionamento, né? Então, pode ser por pino, rolete, né? Ou rolete escamoteável, né? O chamado gatilho, né? Então, eu tenho essas três formas aqui, né? Então, por exemplo, o meu atuador vem aqui, ó, ou ele adiciona o pino ou aciona um rolete, né? Então aí ele aciona um contato ou aciona uma outra parte, ou desliga, né? Pode utilizar aí para continuar a executar ali qualquer tipo de ação, né? Pneumática. A gente tem um acionamento piloto que é feito próprio ar, né? O ar pneumático, né? O ar comprimido. E é acionado por sensores mecânicos, né? Então, como eu falei, ele utiliza o próprio ar comprimido para poder acionar esse sensor, né? Então, no caso aqui, ó, além da. Aí eu vou ter ali, para acionar a válvula direcional, vamos dizer assim, de baixo para cima, e para mudar a posição, eu posso também utilizar o próprio ar pneumático. E o acionamento elétrico, pessoal, que esse é o mais utilizado, né? Eu utilizo uma bobina, né? Então, essa bobina ela gera um campo eletromagnético, né? E esse campo eletromagnético vai movimentar o êmbolo da máquina, da válvula, né? Ou abrindo ou fechando, né? Ou abrindo ou fechando, né? Que aí ele muda o estado de aberto ou fechado, né? Então, por exemplo, acionando uma válvula direcional, ao invés de acionar pneumaticamente, eu posso acionar eletricamente. Então, por exemplo, eu faço um acionamento elétrico, então a bobina vai fazer um movimento. Ela vai mudar para um lado ou muda para o outro, né? Dependendo do meu sinal ali. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem, para que uma válvula, então, né, qual que são os tipos de retorno? Então, para que uma válvula possa voltar à sua condição inicial, né? Então, a válvula direcional, ela tem dois estados, né? Um primeiro estado e um segundo estado, né? As duas posições. Então, é necessário que algum dispositivo, né, mova seu êmbolo fazendo mudar de posição, e é o chamado retorno. Esse retorno, então, pode ser por mola, trava, piloto ou solenoide, né? E esse aqui, então, ó, a gente tem uma válvula cinco vias, tá vendo? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco vias, duas posições. E ela é acionada por piloto, tá vendo? É o próprio ar comprimido que faz a mudança das posições. E cada numeração aqui, pessoal, essa numeração ele dá também o que que é, ó. Por exemplo, o número um é a via de pressão, ou seja, essa via aqui geralmente é a que vem lá do suprimento de ar comprimido, tá? Ela vem lá do suprimento de pressão. Os de cima, os canais que estão para cima, são os que vão para os atuadores, os que vão para fazer o movimento. As vias 3, as vias 3 e 5, as vias 3 e 5, elas são para ou para escape, né, ou para exaustão, né? E o 12 e o 14 é a de pilotagem, é o que vai também fazer a mudança na posição das válvulas. Isso aqui pode ser feito tanto numericamente, que é o mais comum, e a norma DIN alemã, ela utiliza letras, né? Então, o mais comum aí é utilizar números, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, ó. Então aqui a gente tem uma válvula que, por exemplo, faz um acionamento. Então aqui a gente tem uma válvula que é três vias, tá vendo? Ó, uma, duas, três vias.
duas posições, acionamento botão e retorno por mola, tá vendo? Então é assim que a gente faz uma leitura, principalmente em projetos, né? Então os projetos na área pneumática, ela usa esse desenho. Eu vou mostrar depois para vocês o programinha, né? O FluidSim, né? Que a gente faz ali, simula os circuitos pneumáticos, né? Por esse programa, né? Então a gente simula muito o funcionamento de um circuito pneumático através aí, né, deste programa. Esse outro aqui, ó, eu tenho uma válvula, ela é 3 vias, duas posições, acionamento pilotado e retorno por mola. E esse outro aqui, ó, eu tenho então uma válvula 5 vias, duas posições, acionado então por solenoide e retorno por mola. Então ele é acionado eletricamente. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem uma primeira aplicação de uma válvula direcional, né? Então, primeiro a gente tem a válvula V1, que é uma válvula de 3 vias, duas posições, acionamento por botão, retorno por mola, e a mesma válvula V2, que é a mesma configuração da válvula V1, que é acionamento por botão, retorno por mola. Quando a gente aciona a válvula V1, né, então a gente aciona aqui a válvula V1, ela vai então permitir o ar aqui, né, o ar passa, e vai então pilotar essa outra válvula de cima aqui, ela vai fazer mudar de posição. Então, ela vai sair inicialmente dessa posição para essa posição. Aí o ar aqui, ó, como está inicialmente em posição de bloqueio, ela vai então permitir a passagem de ar. Então, o ar vai passar aqui e vai acionar o meu cilindro e vai avançar aí. Quando eu acionar então agora a válvula V2, ela vai acionar aqui, o ar vai passar aqui e pilotar a válvula. Então, ela vai sair dessa posição e vai voltar para essa daqui, ó. O que que acontece? Meu ar que está aqui, ela vai vir aqui e vai sair para o escape, ela vai fazer o barulho do ar aqui, vai escapar para a atmosfera. E a mola, então, ela vai, então, por equilíbrio, ela vai empurrar ali e vai recuar o meu cilindro. E assim, então, vai recuar ele, ó. Então, eu vou mostrar aí como funciona, ó, tá vendo? Basicamente, é isso que faz o meu circuito. Então, é assim que a gente tem que entender, pessoal, para fazer entender uma lógica de funcionamento de um circuito pneumático. Bom, além das válvulas direcionais, a gente tem uns elementos auxiliares, né? Também são válvulas, mas agora elas não vão ser responsáveis por direcionar, agora elas vão atuar na forma de movimentação dos atuadores, vai interferir então na sua velocidade de movimento. Então a gente tem a válvula de bloqueio, a de escape rápido, o elemento lógico ou o elemento lógico E, a gente tem a válvula limitadora de vazão ou de controle de fluxo e a limitadora de pressão. Bom, de bloqueio, pessoal, também são conhecidos como válvulas de retenção, né? Então, elas vão ser de um sentido só e vai bloquear no outro. É geralmente para evitar, por exemplo, retorno de ar e que eu garanto só a passagem de ar em um sentido. Então, é uma forma também de segurança, né? Como funciona fisicamente? Então, a gente tem essa aqui, ó. Então, o ar vai do 2 para o 1, né? Então, perdão, vai do 1 para o 2, né? Então, ela vai do 1 para o 2. Então, ela tem que ter pressão suficiente para vencer a força da mola. Então, aí ela segue o curso. Por exemplo, caso tenha ar que vá do 2 para o 1, a própria mola, então, né, a mola força ali, fechando a passagem. Então, não permite lá, então, ela não permite que o ar passe, por exemplo, de 2 para 1, só de 1 para 2, né? Essa outra aqui, pessoal, é chamada válvula de escape rápido. Então, por exemplo, ó, então, no momento que o ar comprimido tem fluxo do orifício 2 para o 1, ó. Então, por exemplo, do 2 para o 1, né, quando isso acontece, né, então do 2 para o 1, a mola então empurra o pino que fecha a passagem. Nesse momento, então, o ar não. Então, por exemplo, ele impede, por exemplo, que venha do 2 para o 1. Então, ele vai do 1 para o 2, mas do 2 para o 1 aqui, ó, ele não permite. A válvula de escape rápido, pessoal, ela permite que a saída de ar dentro do atuador seja feita de forma mais rápida possível. Então, evita passar pela tubulação. Então, isso faz com que o movimento do atuador atue de forma mais rápida. A gente chama também de válvula instantânea, que faz com que o atuador dá quase que um golpe instantâneo, né?
Ele dá aquele dependendo, óbvio, por exemplo, aqueles punções, né? Como precisa o punção ali, o punção ali ele é mais forte, né? Então, quando o ar for para o orifício de número um, né, ele empurra o êmbolo, fechando o orifício 3 e indo para o orifício 2. Dessa forma, fará o cilindro avançar. E quando o cilindro for recuar, né, o ar que está no orifício 2 vai empurrar o êmbolo, fechando o orifício um e abrindo o 3. Dessa forma, o ar que está dentro do cilindro escapa rapidamente para a atmosfera, né, e isso aumentará a velocidade de movimento do meu cilindro. Então, isso é como funciona essa válvula de escape rápido, né? Ela permite, então, a movimentação rápida dentro da válvula e que jogue rápido para o cilindro, né? A gente tem um elemento lógico ou, né? Então ele é utilizado onde o acionamento, né, de um sistema ele ocorre em locais diferentes, né? Então eu posso ter dois locais distintos de acionamento, né, para evitar, por exemplo, que eu vá num lugar muito longe. Então eu coloco como se fosse um elemento redundante, que é o elemento lógico ou, que eu posso acionar tanto de um lado quanto do outro, né? Então aqui, ó, tanto faz, ó. Se o momento que eu aciono essa botoeira aqui, ó, aí ele vai acionar aqui, vai pivotar aqui, ó, e vai acionar o meu cilindro. Da mesma forma, se eu acionar essa outra botoeira, vai passar aqui, acionar e movimentar o meu cilindro, né? Já o elemento lógico E é aquele, então, que eu faço necessário, né? Atuar de forma simultânea, né? Então, preciso que as duas botoeiras sejam acionadas ao mesmo tempo, que é o caso da nossa situação de aprendizagem. Eu preciso que os dois botões sejam acionados para o meu cilindro acionar. Esse meu aqui, ó, esse meu válvula que é responsável pela simultaneidade. Esse outro aqui é do elemento lógico ou, tá vendo que ele tem simbologias diferentes aqui. Então, aqui, ó, se eu apertar só essa botoeira aqui, ó, não vai ser suficiente, não vai acionar a válvula aqui. Então, eu preciso acionar essa e essa também, para poder acionar o meu cilindro. Caso contrário, se eu acionar ou um ou outro, não vai. Então, só vai se for acionamento, chama de acionamento aqui, chama de bimanual, né? Bom, outra válvula que a gente tem, pessoal, é a limitadora de vazão ou de controle de fluxo, né? Então, ela vai controlar o fluxo da passagem do ar através da abertura ou fechamento da passagem de ar, como se fosse ali ou eu faço uma restrição ou eu aumento ali a vazão de ar, né? Então, a partir desse controle da vazão, eu controlo a velocidade de movimentação do atuador, né? Então, eu posso ele movimentar mais lentamente ou mais rápido, né? Então, ele pode ser do tipo bidirecional, que controla fluxo nos dois sentidos, e unidirecional, que controla o fluxo em apenas um sentido. Bom, aí aqui eu tenho o bidirecional, né, que vai, então, fazer esse controle em ambas as direções, né? Então, por exemplo, o pino, né, que controla o fluxo, ele pode ocupar todo o orifício de passagem do ar, como também parte dele, né? Então, onde ele faz fricção. Geralmente, fisicamente, você tem tipo um controlezinho lá, como se fosse um parafusinho que você faz o controle. Ou aumenta toda a vazão, ou diminui toda a vazão. Você vai fazendo a chama aqui de aumento, né, ou diminuição meio que da tubulação ali, né? Outra válvula que a gente tem é a limitadora de pressão, né? Então, ela vai controlar a pressão do sistema ou de parte dele, né? Então, elas vão ser instaladas no reservatório para controlar a pressão interna, né? Então, alguns sistemas aí, né, ou algumas aplicações, ela vai necessitar de ter controle, principalmente na pressão, né? Então, tem que ter uma pressão limite. Geralmente ali são pressões baixíssimas e não pode, né, não se tolera. O meu próprio equipamento ali é sensível, não permite, né? Então, eu utilizo esse tipo de válvula. Bom, então a pressão vai estar presente no ponto, né, com o número um aqui, né? Então a pressão está aqui. Quanto ela for suficiente, né, para vencer a força da mola, né, ela vai comprimir, deixando o ar escapar. Então, por exemplo, aqui ó, ela aumenta aqui de um jeito que ela vai, ó, aí no momento que venceu a força da mola, ela, né, então tem pressão demais, ela vai aliviar, vai jogar a parte desse ar comprimido para fora para aliviar a pressão e regular o meu sistema. Então é assim que funciona a válvula de alívio, certo?
Ok, pessoal. Bom, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, pessoal, não deixe de procurar. Bom, é isso aí. Vou desejar a todos então uma boa tarde. Então, todos com Deus. E até a próxima.